Eu vou falar hoje sobre vivendo na dependência de Deus. Vivendo na pele, porque tudo que eu pensei e meditei sumiu da minha cabeça. Eu amo viver na dependência de Deus mesmo. Gente, é um negócio muito louco tá aqui em cima. Obrigada, Catuí. Vamos lá. Então, querida, eu queria trazer algo que o Senhor tem me ministrado aí nos últimos, talvez, posso colocar antes do Gabriel nascer, então já tem aí uns 2 anos e pouco que Deus tem me ensinado sobre isso, Deus tem me ministrado sobre isso, me feito meditar, me feito crescer nisso, que é viver na dependência dEle. E o pastor Arno, quando esteve aqui há uns dias atrás, ele trouxe para nós o pensamento de que o Senhor, pensamento não, né? O ensino de que o Senhor Jesus, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Quantos lembram disso quando estavam aqui? E eu quero te perguntar hoje, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da sua vida? Amém? Você pode dizer isso, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida? O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Amém. E o pastor Arno nos ensinou aquele dia que quando a gente declara isso, Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, nós estamos fazendo dEle o nosso Curios. Não sei se você já tinha ouvido essa palavra, eu não tinha ouvido essa palavra. E ele trouxe esse ensino sobre Curios. E Curios é ser o cabeça, é ser a autoridade, é ser aquele que decide sobre a nossa vida, aquele que nos diz para onde ir, para onde não ir. E ele trouxe todo o ensino. E quando a gente fala isso, Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, a gente está entregando realmente os nossos caminhos ao Senhor Jesus. A gente está entregando os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa vida. Nós estamos nos entregando ao Senhorio de Jesus, para fazer dele a nossa autoridade, para fazer dele o nosso cabeça. E ele nos ensinou que essa é a melhor decisão que a gente pode tomar, né? Ele trouxe uma série de palavras para nós sobre isso, nos trouxe exemplos sobre isso, de que essa é a melhor decisão que a gente pode tomar, ter o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. E ele nos trouxe o entendimento de que Deus, Ele nos deu um livre-arbítrio. Então Deus, Ele não decide mais por nós. Ele nos deu o poder de decisão, Ele nos deu a liberdade de decidir. E o desejo do coração de Deus é que, através desse livre-arbítrio, a gente decida que Ele seja o nosso Senhor. E, através dessa decisão de tê-lo como nosso Senhor, Ele possa nos guiar, possa nos conduzir pelos melhores caminhos. E o pastor Arno também nos ensinou, eu estou tentando lembrar porque é uma continuidade daquilo que ele nos ensinou, né? Ele nos trouxe 3 pontos naquela noite. Ele falou que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E o que marcou muito para mim naquela palavra, que tem me marcado em todo esse tempo, é o negar-me a mim mesmo. Para nós termos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, para nós podermos dizer assim, não, o Senhor é o Senhor da minha vida e eu quero seguir os caminhos que Ele me dizer para seguir, eu quero viver a vida que Ele tem para mim. Para isso, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós não podemos querer agir da nossa forma. E eu queria que a gente meditasse nesse aspecto, do negar-me a mim mesmo e viver a independência da vontade de Deus. Então, o que acontece? Até eu achei bacana hoje o pastor Fábio, ali depois do louvor, ele pediu que nós fizéssemos a oração de entrega, né, novamente. E o que acontece, então? A gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente tem um encontro com o amor de Deus Pai, que foi derramado por nós através do Senhor Jesus. E a gente, então, entende que Deus, Ele nos ama, e por Ele nos amar tanto, Ele enviou o Filho dEle para morrer por nós, para ser um sacrifício no nosso lugar. Nós reconhecemos que nós andávamos em pecado, então nós queríamos viver a nossa vida do nosso jeito, nós queríamos, assim como desde a criação do mundo, né, Adão e Eva queriam andar do jeito deles, queriam fazer as roupas de folhas de figueira. Então nós, pelo pecado que há em nós temos o desejo de viver a nossa vida da nossa maneira. E quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, quando nós nos deparamos com o amor de Deus por nós entendemos que o Senhor Jesus abriu mão da própria vontade dEle por amor a nós começamos então a perceber que isso é um pecado em nós, querer viver do nosso jeito. E esse pecado nos leva a inúmeros outros pecados. E a gente reconhece isso, e a gente concorda com Deus que a gente andava em pecado, nós nos arrependemos, nós convertemos no nosso coração ao Senhor Jesus. Nós dizemos assim, Senhor Jesus, eu aceito o seu sacrifício. Eu aceito o perdão de Deus que vem através da cruz, através da obra da cruz, e eu declaro que a partir de agora eu não vou mais viver do meu jeito. A partir de agora eu quero viver debaixo do senhorio de Jesus.
debaixo do Senhor Jesus sendo a minha autoridade, sendo o meu protetor, aquele que cuida de mim, aquele que me orienta, aquele que me guia, aquele que diz os meus passos. E eu, então, decido viver não mais comigo no centro. Eu tomo a decisão de não ter mais a mim no centro da minha vida, as minhas vontades. Mas eu tomo a decisão de ter o Senhor Jesus como centro da minha vida. Ele se torna aquele que está sentado no trono da minha vida, o Senhor Jesus. E aí eu começo a ter o Senhor Jesus como meu modelo, como a minha referência. O Senhor Jesus é o modelo de um ser perfeito, de um homem perfeito. Ele como filho de Deus Pai. E o que o Senhor Jesus fez? Lá em Filipenses diz, nós não precisamos abrir, ele negou-se a si mesmo. Ele se esvaziou de si, da sua glória, e ele disse, eu não quero viver do meu jeito. O próprio Senhor Jesus fez isso. O próprio Senhor Jesus se negou e veio se entregar por nós. Então nós pegamos o exemplo dele. Nós nos assemelhamos a ele e nós dizemos assim, eu também nego a mim mesmo. Eu nego a mim mesmo, eu nego a minha vontade, eu nego aquilo que eu acho que é bom para mim, porque eu quero viver a vontade de Deus, porque eu quero viver do jeito de Deus. E quando a gente olha a vida do Senhor Jesus, aí eu queria que você abrisse agora lá, em João, capítulo 5. João 5. Versículo 19. O Senhor Jesus diz assim, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, até por ele já estava bom, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazendo, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Então o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele decidiu negar-se a si mesmo e ele fala, eu não faço nada por mim. Eu não faço nada por mim. Tudo o que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazendo. Então, o que eu tenho aprendido com isso? Se o Senhor Jesus ele era totalmente dependente da vontade de Deus, e se eu entendi que o Senhor Jesus é o meu modelo, nós queremos ser como o Senhor Jesus, queremos servir como o Senhor Jesus, eu preciso fazer dele o meu modelo. Então, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso decidir fazer a vontade do Pai. Eu preciso decidir que eu quero negar a mim mesmo. Eu não quero mais viver como eu acho melhor. E abre lá também João 8, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Então o Senhor Jesus, que é o tal, que é o cara, ele não fazia nada por ele mesmo. Ele não fazia do jeito dele. E a gente pode estudar a vida do Senhor Jesus, a gente pode ver tudo que o Senhor Jesus fez, ele não fazia nada do jeito dele. Ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. E o que a gente aprende com isso? Que o próprio Senhor Jesus entendia que a vontade de Deus para nós, ela é soberana, ele é muito maior que a nossa vontade. E a vontade de Deus para nós, ela vai além daquilo que a gente pode pensar em ser melhor para nós. E eu queria que você abrisse também agora em Isaías, capítulo 55. O Senhor Jesus, ele entendia que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles são muito mais altos que os nossos. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor, é Deus falando. Versículo 9 também. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então o Senhor Jesus, o que ele entendeu? Poxa, os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos que os meus. Por que eu vou agir do meu jeito? Por que eu vou agir do meu jeito se eu posso seguir a vontade de Deus para mim? Então, outra passagem que me pega muito quando eu penso em fazer as coisas do meu jeito, está lá em Romanos 12:2. Isso é muito conhecido. E não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu olho para a vida do Senhor Jesus, eu vejo o quanto ele entendia isso. Jesus não tinha ouvido isso da boca de Paulo, mas ele conhecia o texto de Isaías, que dizia que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos.
O Senhor Jesus, ele entendia isso e ele vivia isso. Ele não fazia nada por ele mesmo. Ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Ele era alguém totalmente dependente da vontade do Pai. E o que o mundo ele quer nos fazer? Ele quer nos colocar numa forma. Ali diz, não se conformeis com esse mundo. E qual que é essa forma que o mundo quer nos colocar? A independência. Não, você tem que ser independente. O mundo não fala para nós que nós temos que ser independentes de Deus. Não, mas ele coloca isso em várias outras áreas da nossa vida. Principalmente, hoje isso é muito falado no meio das mulheres. Você tem que ser independente, você tem que ter o seu trabalho, você tem que ter a sua profissão, você tem que se cuidar, você tem que ser independente. E isso é colocado em outras áreas, não só na vida da mulher, na vida dos homens também, dos jovens, Você tem que ser independente, tem que ficar aí vivendo na dependência dos seus pais. Então o mundo ele quer nos colocar numa forma que diz que nós temos que viver do nosso jeito. Nós temos que determinar as nossas ações da maneira como nós achamos melhor. O mundo nos diz que nós devemos ter o carro do ano. O mundo quer nos colocar num padrão. Você tem que, não que isso tudo seja errado, tá, querido? Mas o mundo quer nos dizer que nós temos que ter a nossa casa própria, o carro do ano, a roupa de marca, a última moda que saiu agora lá na novela, eu tenho que me vestir igual. O mundo coloca para nós aquela forma que diz que não, você tem que ter um filho só, porque você tem que dar do melhor para o teu filho. Você tem que dar tudo que ele precisa, do melhor. Então como é que você vai ter vários filhos nesse mundo do jeito que está hoje? Não, você tem que ter um filho só. E assim o mundo vai nos colocando em formas, e a gente vai tomando o formato do mundo. Mas qual que é a vontade de Deus para nós? Qual que é a vontade de Deus para você, para a Tânia, para a Cláudia, para o pastor Fábio, para a Beth? Qual que é a vontade de Deus para você? Será que é essa que o mundo está querendo nos colocar, nos impor muitas vezes? Será que isso que o mundo está querendo nos impor é a vontade de Deus para nós? É o jeito de Deus para nós? Será que essa maneira como o mundo quer que a gente haja, na nossa fé, no nosso estudo, muitas vezes a gente entra na universidade e a gente vai sendo imposto pelas pessoas ao nosso redor. Não, você tem que fazer assim e depois seguir esse caminho. E se você começar a ficar muito perto dos professores, é porque você é Caxias, é porque você quer puxar saco. Talvez não está entendendo que você está querendo ficar perto daqueles que podem te ensinar algo. Então, qual que é essa forma do mundo? Qual que é esse jeito que o mundo está querendo impor sobre você? Essa é a vontade de Deus para você? Isso é o que Deus tem planejado e sonhado para você? Será que Deus quer que você viva a vida que você está vivendo hoje? Será que é isso que é o que Deus sonhou para você? E daí talvez a gente comece a pensar sobre isso, por exemplo, mas eu estou planejando ter a minha casa própria. Será que é o que Deus não quer? Então Deus é um Deus cruel, Ele não quer que eu tenha a minha casa própria. Na verdade não é isso. Quando a gente pensa que na vontade de Deus, muitas vezes a gente começa a meditar assim, poxa, jovem, mas eu quero namorar. E daí a gente vem e traz o ensino, espere em Deus, não namore agora, se dedique para outras coisas. E daí o jovem pensa assim, mas Deus é um cara chato, então Ele não quer que eu aproveite a vida. Ou então, eu como educadora física, às vezes eu chego para as pessoas, para de comer, não come tanta coisa, vai fazer exercício, daí você vai fazer exercício, dói o corpo inteiro. Daí você pensa, mas essa é a vontade de Deus para mim, para que eu seja saudável, que eu fique aqui comendo aveia, granola? Eu quero comer aquela costela cheia de gordura lá. E a gente começa a pensar que Deus é um cara cruel, ou outras coisas da nossa vida, que a gente começa a se deparar com a vontade de Deus, ou às vezes na sexualidade, a gente começa a se deparar com a vontade de Deus na área da sexualidade, a gente começa a achar que Deus é quadrado, que Deus não está entendendo o que é o melhor para mim, Deus não está entendendo aquilo que eu preciso, Deus não está entendendo que o que eu estou pensando aqui é bacana. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus, eles são maiores que os nossos. Eles são mais altos que os nossos pensamentos. E hoje eu vou dar muitos testemunhos. Eu sempre escutava as pregações do pastor Caio. E ele sempre dava testemunho do filho, do Caio, Caim. Eu falava assim, um dia eu também quero dar testemunho do filho. E hoje eu vou dar um monte de testemunho do Gabriel. Mas é muito bacana para ilustrar aquilo que Deus está me ensinando, e é exatamente através da vida dele. Quando eu pensei assim, poxa, como é que eu vou poder trazer para as pessoas que a vontade de Deus ela não é chata? A vontade de Deus ela não é
sem estilo, que a vontade de Deus ela não é ruim. Ontem nós planejamos em passar o dia no sítio. Os tios do Maurício têm um sítio ali em Graciosa. E nós decidimos passar o dia lá, porque o Gabriel veio falando em boi, cavalo. Então vamos mostrar o boi, o cavalo, né? Vamos passar uma tarde no sítio. E ele levantou chato. Ele acordou que qualquer coisa que a gente falasse não para ele, ele se jogava no chão e fazia birra, fazia pirraça e fica de castigo. E Gabriel não faz isso, e faz aquilo que não devia fazer. Né? E a gente falava assim, a gente está indo no sítio, ver cavalo, ver o boi, né? Vamos lá. E parece que ele não queria ir, parecia que ele queria ficar em casa, porque ele ia para os brinquedos dele, e ele, vamos Gabriel, vamos se arrumar, e ele não queria se arrumar, vamos se trocar, e ele não queria se trocar, e ele estava chato. Ao ponto de que eu falei para o Maurício assim, se ele fosse maior, se ele entendesse, eu ia falar, pois agora a gente não vai mais. Para ele aprender que não adianta ficar fazendo birra assim e achar que as coisas são do jeito dele. Aí, no fim das contas, a gente foi, mesmo assim. E pensa num dia gostoso que ele teve. Um dia em que ele teve novidade de vida. Ele andou de cavalo. Bonitinho. Ele nunca tinha visto um cavalo de perto. E a gente comprou um cavalinho para ele. E ele anda com aquele cavalo para cima e para baixo. E ele viu ontem um cavalo de verdade. E passou a mão no cavalo e andou de cavalo. E viu um monte de boi, um monte de vaca. E viu galo. E ele queria correr atrás dos pintinhos. Aí eu pergunto para você, qual vontade que era melhor? A dele ou a nossa? A nossa. Só que ele não estava entendendo isso. Ele estava querendo fazer do jeito dele. E ele estava achando que o jeito dele era melhor. Ele não estava querendo se arrumar, ele não estava querendo cooperar, ele não estava querendo ajudar. E a gente, como pai, estava quase chegando ao ponto de falar assim, tá, então chega, fica aqui, sentado na frente do sofá, assistindo desenho, como você faz todo sábado, à tarde você vai brincar lá fora, no mesmo quintal de sempre, com os mesmos brinquedos de sempre. Né? Mas aí o que a gente fez? A gente falou assim, não, nós temos mais entendimento que você vai lá no sítio. Né? E às vezes Deus tem que fazer isso com a gente, pegar na mãozinha e falar, vamos pelo meu caminho. Você não está entendendo ainda, você vai entender. Né? E graças a Deus o Gabriel foi obediente, ou não, né? Porque ele foi carregado para o sítio, né? Ele ainda é pequenininho. Mas enfim, foi uma tarde prazerosa para ele. Né? E se ele tivesse talvez tivesse sido do jeito dele, não teria sido tão bom. Então a gente precisa entender, a vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para nós, ela é infinitamente maior do que nós, melhor do que a nossa. Né? E Deus, ele constantemente ele fica falando para nós assim, me ouça, siga os meus caminhos. Né? Você me colocou como o Senhor da sua vida, então negue as tuas vontades, viva as minhas. Eu gosto de pensar na vontade de Deus como se fosse um caminho. Então, assim, é como se tivesse um caminho, e desse caminho Deus já verificou todas as possibilidades. Né? Eu estou andando aqui e eu tenho a chance de ir para a direita ou para a esquerda. E lá na mente de Deus, que ele não é limitado ao tempo, ele já olhou lá na frente. E ele viu que se eu for para a direita aqui, vai ter mais uma bifurcação e vai ser melhor ir para a esquerda, porque para a direita vai ser ruim, e lá na frente... Então é como se Deus já tivesse visualizado todas as possibilidades na minha vida, e ele já viu qual que é a melhor. Ele já viu qual que é o melhor caminho, a melhor rota para eu seguir. Aqui vai me levar para uma vida abundante, né? Aqui talvez vai ser cheia de desafios, sim, mas que vai me proporcionar uma vida abundante e uma vida no propósito dele. Né? Não sei se você... que nem eu falei com o Maurício, além de eu não querer dar spoiler de nenhum filme, mas talvez você não assistiu os filmes que eu ia citar aqui, mas existem filmes, às vezes, que você começa a assistir e chega num ponto do filme onde o mocinho lá tem que decidir, para a direita ou para a esquerda. Aí ele decide, vou para a direita. Aí passa o filme inteiro, acontece um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim, tem gente que morre, tem gente que vive, tem gente que se acidenta, e acontece um monte de coisa, e o mocinho e a mocinha. Daí quando chega no fim do filme, volta tudo lá naquela hora, da direita e da esquerda, e eles, não foi bom vir para cá, vamos para lá. Então eu penso na vontade de Deus mais ou menos dessa forma, como se Deus já tivesse visto lá na frente. Ele já viu, não como se ele tivesse visto, ele já viu. Deus, ele já viu tudo na nossa vida, ele sabe qual a nossa vida vai ser, ele sabe o que é melhor para nós.
Ele sabe, então ele desenhou a melhor trajetória, sabe? Ele, como se ele falasse assim, Fábio, agora vai para a direita. Fábio, agora para a esquerda. Agora Fábio vai na linha reta. Agora esquerda, direita. E Deus ele vai nos guiando, ele vai nos conduzindo, conforme o quê? Nós negamos o nosso jeito, e negamos a nossa vontade, e decidimos viver a vontade dele. Então, aquilo que o mundo faz de querer nos colocar numa forma, às vezes a gente começa a entender que, poxa, mas eu estou achando que não é para ir do lado do mundo, não. Eu estou achando que o lado de Deus é melhor. E a gente vai começando, então, a entender e a ver que a vontade de Deus ela é boa, perfeita para nós, realmente. Aí, a gente, nessa caminhada aí, de decidir viver a vontade de Deus, a gente não vai só se deparar com coisas boas. O Gabriel, quando ele for, conforme a gente for conduzindo a vida dele, ele não vai ter só coisas boas. Tanto é que, de vez em quando, ele fica de castigo, de vez em quando ele se machuca, e isso vai acontecer na nossa vida. E, às vezes, você vai se deparar com desemprego, você vai se deparar com um acidente, você vai se deparar com um assalto, você vai se deparar com a perda de alguém, você vai perder alguém, você vai se deparar com a morte, nos seus relacionamentos, na sua vida. E aí você vai pensar assim, poxa, mas então essa é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus? E aí entra uma pergunta que todo mundo já se fez, Então, se Deus é cruel, a vontade dele é essa, que eu sofra, que eu passe por isso. Aí eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas 11. Lucas 11, versículo 11. Lucas 11, esse é Romanos. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? 12, vamos até o 13. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, multiplicador ou restante, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E o que eu aprendo aqui nas palavras do Senhor Jesus? Gente, se nós, que somos pais terrenos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, por que Deus vai nos dar alguma coisa ruim se Ele é Deus? Então, mas eu reprovei no vestibular. Mas eu bati o carro e eu tô a pé. Mas a minha casa foi assaltada e roubaram tudo que eu tinha. Deus é cruel. Olha o que Ele deixou acontecer comigo. Gente, eu te digo, Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de ninguém. O Pai Celestial ele fará muito mais do que um pai terreno pode fazer. Deus ele não quer o mal de ninguém. Lá em Jeremias 29:11, a Bíblia fala assim, deixa eu achar quando eu tenho algum lugar. Abre aí pra mim que eu não tenho não. Lá em Jeremias 29:11 fala assim, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Gente, Deus tem pensamentos de paz para a nossa vida. Ele não tem pensamentos de mal. Deus ele não é um Deus cruel. Aí a gente para e pensa assim, mas então por que Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que Ele permitiu que certas coisas ruins acontecessem? Aí a gente volta lá naquilo que eu falei antes. Deus ele vai vendo o caminho. Ele vai verificando aquele caminho. E Ele vai desenhando o caminho. E Ele decidiu qual que é o melhor caminho. Mas esse caminho não vai ter só coisa boa. Esse caminho vai ter coisa ruim também. E nesse caminho que Deus vai vendo, vai verificando, vai analisando as possibilidades, em que não vai ter só coisa boa, a gente vai se deparar com frustrações, a gente vai se deparar com derrotas, a gente vai se deparar com talvez algo terrivelmente dolorido para nós. Mas a gente pode pensar assim, poxa, se isso aconteceu na minha vida, é porque é o melhor que poderia acontecer para mim. Não no sentido de ser bom ou de ser sem dor, mas é o melhor. E aí eu queria que a gente lesse uma história para a gente começar a entender isso. Está lá em Marcos 4. Marcos 4, versículo 35.
Pode seguir até o capítulo 5, versículo 2, tá ligado? Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e os outros barcos o seguiam. De maneira que aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes, ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Pode ser até isso. Então o que aconteceu ali? O Senhor Jesus estava com os discípulos e falou: vamos para o outro lado do mar. Vamos de barco até o outro lado. E todo mundo entrou no barco e começou uma tempestade. E assim, você pode pensar: poxa, mas por que Jesus falou para eles irem no barco aquela hora? Não podia esperar a tempestade passar? Para eles irem tranquilos lá para o outro lado, né? E aí até, se você olha ali, eles falam que os discípulos, eles estavam terrivelmente com medo. Agora eu não me lembro aqui onde está o texto, a passagem. Mas os discípulos, eles ficaram com muito medo daquilo ali, daquela situação. E o Senhor Jesus estava dormindo. E o Senhor Jesus foi lá, acordou, acalmou a tempestade, e se fez bonança e eles chegaram do outro lado. Aí assim, eles tiveram ali perigo de morte. Claro que eles eram todos pescadores, não todos, né? Alguns eram pescadores, sabiam nadar, mas nem todos. Mas eles tiveram ali perigo de morte. Eles podiam ter naufragado, podiam ter passado por uma situação muito pior. Então por que Jesus colocou eles naquela posição? Por que Jesus colocou eles naquela posição de passar por daquela terrível situação de medo, de pavor? Por que Jesus colocou eles naquela situação? Por que Jesus não esperou passar a tempestade? E aí a gente vê ali no capítulo 5, versículo 1 e 2, que assim que Jesus desembarcou, veio um homem de espírito imundo, e o Senhor Jesus, continuando a história, libertou aquele homem, e aquele homem, depois de liberto, ainda foi e pregou o evangelho para um monte de gente. E aí eu falo assim: você vai passar por coisas ruins na sua vida? Vai, mas isso é Deus desenhando a sua vida, você precisa passar por aquilo. Não talvez só por causa de você, mas porque Deus precisa de você para abençoar outras pessoas. Deus precisa fazer isso na sua vida porque existem pessoas ao seu redor que precisam dele. O Senhor Jesus precisa fazer certas coisas na sua vida, não só por causa de você, mas porque existem pessoas que precisam ser abençoadas através disso que está acontecendo na sua vida. Então, inclusive uma situação de perda, uma situação de uma dor muito grande, como é perder alguém. O pastor Maurício perdeu o pai dele, e é claro que Deus, ele quer te ver chorar, ele entende que você vai chorar essa perda, que você vai xingar ele muitas vezes, que você vai falar assim: pô Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Mas a gente precisa entender que Deus tem pensamentos de paz para nós, e não pensamentos de mal. A gente precisa entender que Deus, ele é amor, que Deus, ele não vai levar alguém de perto de você só porque ele quer. Deus, ele tem um propósito para isso. Deus, ele não está fazendo isso só para te ensinar alguma coisa, ou só para ensinar você alguma coisa. Esse é o melhor caminho para a sua vida e para a vida dessa pessoa que se foi. Talvez, como o próprio pastor Maurício entende, foi naquele momento que Deus precisou levar o pai dele para junto de Deus. Aquele era o melhor momento. Foi doloroso? Foi triste? Foi. Mas o pastor Maurício não pode pensar assim: pô Deus, você tirou o meu pai. Não, Deus levou o pai dele para junto dele, porque era o melhor momento para o pai dele, para a mãe dele, para ele, para o pastor Maurício.
né? E principalmente para o pai dele. E se lá na frente, Deus viu toda a vida do pai do pastor Maurício, lá na frente iria acontecer algo pior, iria acontecer algo mais sofrido para toda a família. Né? Nós não entendemos os caminhos de Deus. E é Deus que olha lá para frente e vê o que é melhor para nós. Né? Não nos foi dada essa capacidade, e por um bom motivo. Então, assim, nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus que tem pensamentos de paz para nós. E quando nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e nós entendemos que Deus, ele quer ir nos conduzindo para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, conforme a boa vontade dele para nós, nós precisamos, então, falar, tá, Deus, eu entendi. Eu preciso negar a mim mesmo, eu quero viver essa vontade do Senhor para mim. Eu quero viver a tua vontade. E aí a gente começa a entender que o melhor é a gente depender dessa vontade, viver nessa dependência. Quando eu olho para a nossa vida, né, nessa questão de Deus ir desenhando, eu vejo Deus desenhando o meu caminho e planejando a minha vida desde lá de trás, lá da minha infância, das coisas que os meus pais foram fazendo, as decisões que meus pais tomaram em Deus, e tudo aquilo que eles foram fazendo e como Deus foi conduzindo a minha vida. E sobre a gente vir até Paranavaí e a maneira como Deus conduziu, nós estávamos lá na Shalom, na época, pegando uma parte, nossa, não tem nem como eu contar toda essa história, mas uma das coisas que para eu entender esse desenhar de Deus na minha vida, lá na Shalom existia a ETM, que era a Escola de Treinamento Ministerial. E o pastor Marcos dava as aulas, os pastores lá davam as aulas, e um belo dia decidiu-se que ia ser FATEM, ia ser aula por vídeo. E aí você vai vendo as decisões que Deus vai fazendo a gente tomar. E as decisões que o pastor Arno tomou, e isso foi tendo todo um desenrolar. E beleza, decidiu-se pela FATEM. Aí nós viemos para Paranavaí. O que foi Deus nos conduziu a fazer aqui? Começar a FATEM aqui. Ó, vamos lá e vamos começar a faculdade de teologia lá em Paranavaí. Aí o pastor Fábio e o pastor Maurício foram o pastor Odair, que era o presidente do Conselho de Pastores na época. Ó, nós trouxemos uma faculdade de teologia, nós trouxemos ela para cá, né? Queremos espaço nas igrejas para poder divulgar, porque isso é bênção para a cidade, né? E o pastor Odair deu o telefone dos pastores do conselho, que eram, né, aliançados com o Conselho de Pastores, e eles foram ligando de pastor em pastor, foram conversando com esses pastores, e um desses pastores era o pastor Ailton. E aí até o Maurício fala assim que todos os pastores receberam eles no gabinete da igreja, né, de maneira muito educada, muito cheia de atenção e respeito. E o pastor Ailton falou, vamos lá em casa tomar um café. Aí foi lá o pastor Fábio e o pastor Maurício, lá na chácara, lá no sítio do pastor Ailton, eles foram lá para conversar com o pastor Ailton sobre a FATEM. E ele não só abraçou a ideia, como ele foi fazer a FATEM. Né? E foi ele, foi o Júlio. E é interessante ver que nós pagávamos na época a locação do espaço, era um escritório lá no centro, ali no centro de Paranavaí, e foi falado com várias igrejas aqui, né? O pastor Maurício foi nas igrejas divulgar, e quem fez a FATEM? O pastor Newton, o Júlio aqui da igreja, e uma moça da nossa igreja na época lá, da Shalom. E você vê como Deus foi desenhando, né? Até aí Deus já foi desenhando todo o trajeto, nos guiando conforme a vontade dele. E então o pastor Ailton fazendo a FATEM lá junto conosco, e aí conversa vai, conversa vem. O pastor Ailton então vem com a ideia de unidade das igrejas, né? E a gente entra aqui na Caminho Vivo e vem para cá, e nós estamos aí até hoje. Então, assim, Deus ele vai desenhando a nossa vida, a nossa trajetória. E a partir do momento que a gente decide dizer sim para a vontade de Deus, e a gente decide fazer do jeito dele e não do nosso, a gente vê o agir de Deus. E a gente vai vendo como isso é bom, agradável e perfeito para nós. Né? E é aí que a gente começa a perceber que o melhor para nós é viver na dependência dessa vontade. Ó, a introdução acabou. Brincadeira. A gente viver na dependência da vontade de Deus. E o que é depender? É entender que é tudo para nós. A vontade de Deus, o jeito de Deus, a maneira de Deus é tudo para nós. A gente precisa depender disso. A gente precisa entender que depender da vontade de Deus é estar sujeito à vontade de Deus, é precisar de auxílio, precisar de decisão. Não é mais a nossa decisão, não é mais o nosso jeito. A gente se sujeita, a gente está na dependência da vontade de Deus.
A gente está dependendo daquilo que Deus quer fazer. Não é mais o que a gente quer fazer, é o que Deus quer fazer. E a gente olha na vida do Senhor Jesus como ele era totalmente dependente da vontade de Deus, né? Como ele negava a vontade dele. E existem duas maneiras de depender de Deus. Ai, que difícil que é jogar água nesse copinho. Por favor. Existem duas maneiras que a gente pode depender de Deus. E eu quero trazer isso para a gente meditar junto. Mais um testemunho aí da vida do Gabriel. A gente então descobriu que a gente estava grávidos do Gabriel. E uma coisa que marcou muito a nossa gestação foi colocar o Senhor Jesus como Senhor daquele momento da nossa vida. E a gente declarava as verdades de Deus. Então a gente declarava que a nossa gestação ia ser normal, que a gestação ia ser saudável, que o Gabriel ia ser gerado de maneira saudável, que não ia ter nenhuma intercorrência, que o parto seria um parto normal, um parto saudável, né? O meu desejo era um parto normal, e a pastora Juliana ficava colocando na minha cabeça, mas e se for cesárea? E eu, vai dar certo também, vamos lá. Mas nós fomos declarando as verdades de Deus na nossa gestação. E estava tudo certo até então, tudo beleza. Quem me viu grávida viu que eu não engordei, mas beleza, estava super feliz e saltitante, né? Tava lá eu nos meus 3 quilos a mais de grávida de 8 meses. E daí no 8º mês a gente se depara com uma situação. O Gabriel ele parou de engordar, né? Ele teve um problema na artéria do cordão umbilical. E essa artéria, ao invés dela ter uma pulsatilidade normal, ela tinha uma pulsatilidade um pouquinho menor, ela estava rígida. E por causa dessa rigidez nessa artéria, não ia nutriente para ele, né? Então, a gente se deparou com esse problema lá com 33 semanas, 8 meses de gravidez. E a primeira coisa assim, poxa, mas não estava declarando as verdades de Deus para a gestação? A gente não estava dizendo que ia ser uma gestação normal? Como agora? Né? Cadê Deus? Não, a gente entregou esse sentimento para Deus, vamos continuar na dependência de Deus. E aí, dessa ecografia, a gente foi conversando com um médico muito abençoado, que a gente já vê que foi o Deus desenhando a nossa trajetória, porque ele nos deu um presente maravilhoso, que foi esse doutor que fazia as nossas ecografias. E eu ali conversando com ele, o que me deu vontade? De voltar do meu jeito. Aí eu tive uma tentação ali imensa. Eu falei assim, então eu vou comer mais. Porque se ele não está engordando, é porque eu estou comendo pouco. Então o que eu queria? Fazer do meu jeito. Eu vou comer mais. Eu já comi um monte, assim, parece que não. Mas eu comia muito. Né? Quem está mais perto de mim sabe disso. Mas aí o que eu falei assim, não, ele não está engordando, então eu vou comer mais. E aí eu falei pro doutor, então eu posso, se eu comer mais, ele vai engordar mais? Aí o que ele falou? Não é o que você come ou deixa de comer. E na época eu fazia exercício normal, atividade física, né, na intensidade correta, tudo certinho, mas eu fazia... Então tá bom, então eu vou parar de fazer atividade física porque tá prejudicando. Não. Vida normal, você come igual, você faz... Então eu não posso fazer nada. Não tem nada que você possa fazer. A gente vai ter que agora ver como é que isso vai se desenrolar. E aí a gente se depara então com a primeira maneira de depender de Deus. Existem situações em que não existe outra alternativa a não ser depender de Deus. Não tem nada que você possa fazer a não ser depender de Deus. E a gente se viu nessa situação. Eu ainda tentei fazer do meu jeito. Aí Deus falou, não, querida, é do meu jeito. Você vai ter que aprender a depender de mim agora. Né? E aí a gente podia ficar preocupado. E aí a outra maneira que a gente tenta fazer do nosso jeito é andar ansioso. E ali, a partir dali, eu podia ter ficado super ansiosa. Mas graças a Deus, Ele me curou da ansiedade uma vez da minha vida. E a gente entregou isso mais uma vez para Deus. A gente falou assim, não, Deus, a gente vai viver na tua dependência. E mesmo na dependência de Deus, esperando em Deus, a gente foi fazendo os preparativos do adiantado, né? Porque ele podia nascer a qualquer momento. E era uma ecografia por semana. E as coisas não mudavam, o quadro não mudava. E a gente ali viu, então, que a gente tinha que depender de Deus. A gente não tinha outra alternativa.
E quando eu olho a vida do Senhor Jesus e eu procuro na vida do Senhor Jesus um momento que ele passou dessa, né, igual a esse, eu vejo Jesus no deserto. Ele estava lá no deserto, fazendo jejum, não tinha como ele arrumar comida. Onde que ele ia arrumar comida no deserto? Então ele não tinha outra alternativa a não ser depender de Deus. Mas ainda assim ele foi tentado a fazer do jeito dele. Né? Veio Satanás e falou, transforma essas pedras em pão. Né? Mas o Senhor Jesus, ele não se deixou levar por ansiedade, ele não se deixou levar por medo de passar fome. E ali ele negou a ele mesmo. Ele falou, não, eu vou depender de Deus. Né? E por mais que a gente não tenha outra alternativa a não ser depender, a gente tem que decidir isso. Porque a gente pode ainda assim andar ansioso. E querer, na nossa ansiedade, achar que a gente pode fazer alguma coisa. Né? Mas a gente precisa entender que é na dependência da vontade de Deus. E aí, o Gabriel nasceu. Ele nasceu com 9 meses, mas foi um pouquinho antes de 38 semanas, que é uma época normal do bebê nascer. E ele nasceu perfeito, ele era bem magrinho, ele tinha 2,3 kg. Né, foi no dia que a gente fez a última ecografia que o médico constatou que, além dele não ter engordado nada, começou a prejudicar a oxigenação dele. Então, vamos tirar as pressas. Aí ele nasceu, e ele nasceu com um probleminha de glicemia. Provavelmente por ele ser um pouquinho adiantadinho e também por ele ser magrinho. E ele nasceu com esse problema de glicemia. E nós, no fim das contas, nós ficamos 10 dias no hospital com ele, eu fiquei lá com ele. Mas lá nos primeiros dias, até a Dani estava indo me visitar lá, ele estava aparentemente bem, né? Ele estava interagindo, ele estava bem. E eu falei assim, doutora, não posso levar ele para casa? Ele está bem, a gente vai cuidar. Né? A gente pega aquele negocinho de tirar a glicemia no dedinho e a gente fica monitorando a glicemia dele para ele, né? Mas deixa a gente para casa, eu já estava lá 4 dias no hospital. Daí ela falou assim, não, você não vai para casa. E ali é um momento em que eu e o Maurício, a gente teve que tomar mais uma decisão independente da vontade de Deus. Porque a gente podia ter pedido por uma outra médica, por uma segunda opinião. Né? A gente, na época, o Dr. Rafael era do nosso relacionamento próximo, a gente conversava com ele, ele falava, confia na doutora, ela tá certa. Né? Mas a gente podia ter procurado uma outra opinião, a gente podia ter ido para um outro hospital, a gente podia ter ido para Maringá, a gente podia ter feito outras coisas. Mas ali é o momento em que acontece o quê? Nós decidimos depender de Deus. A gente podia fazer do nosso jeito, a gente podia tomar um caminho diferente, mas a gente falou assim, não, eu decido depender da vontade de Deus nessa situação. E aí, o Gabriel ele ficou 10 dias no hospital, foi feito um monte de exames para entender por que a glicemia dele não estabilizava. No fim das contas, era um processo normal que foi passando e estabilizou. E esses dias eu fui ver os exames todos que a gente fez com ele lá, e aí tem os valores de referência, né? Tem assim, deveria ter 10, deveria ter 15. E, gente, tadinho, ele tava tudo errado os exames dele. E eu querendo que ele fosse para casa. Então, realmente precisava daquele momento, né? E a gente entendeu ali naquele momento que a gente tinha que caminhar na vontade de Deus. E a vontade de Deus naquela situação, que era o melhor para nós, o melhor para o Gabriel, era ficar 10 dias ali. Foi super cansativo. Não sei quantos já ficaram internados ali na pediatria do SUS da Santa Casa. Mas eu dormia na cadeira diária. Então, assim, foi super cansativo, super difícil. Mas a gente decidiu depender da vontade de Deus. E esse é aquele momento em que a gente precisa decidir. Não é a única alternativa que a gente tem. A gente precisa decidir. E aí, quando eu vejo outras histórias bíblicas sobre isso, eu fui meditando na vida de Abraão. Abraão, ele tomou lá a primeira decisão da vida dele, que foi onde o Senhor Jesus pediu para ele. O Senhor Jesus, Deus pediu para ele. Sai da tua casa, que eu vou te mostrar um caminho. E Abraão falou, beleza. Aí vai, caminha. Chegou um momento em que ele estava lá junto com Ló, que era o sobrinho dele. E pensa, Abraão era tio de Ló. Ele tinha autoridade naquela situação. Mas Abraão tinha uma palavra. E aí se deparou com uma situação onde os dois estavam tendo dificuldades em caminhar juntos. E aí Abraão, ele podia ter feito o quê? Deixa eu fazer do meu jeito. Eu sou tio, eu posso decidir, porque eu tenho, mais autoridade. Eu vou olhar para cá, vou olhar para lá, opa, aqui está melhor, eu vou para cá. Mas Abraão não fez isso. Abraão decidiu depender de Deus. Porque ele sabia que ele tinha uma palavra. E aí ele falou assim, Ló,
escolhe o caminho que você quer. E Ló olhou e escolheu o melhor caminho, das terras mais férteis, do caminho mais bonito, né, as terras mais bonitas. E Abraão decidiu depender de Deus, mesmo ele tendo a chance de fazer do jeito dele. E Abraão foi muito abençoado. Né, ele andou na dependência de Deus, e você vai ver a história de Abraão, uma história de fé, uma história de dependência. Outro exemplo que eu vejo é o do rei Davi. Tem um salmo lá, Salmo 20, versículo 7, que fala assim, que uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiaremos em Deus, né, e colocaremos Ele como a nossa bandeira. Né, o rei Davi, ele era rei de um imenso reino, ele tinha muitos exércitos. E naquela época, quando você ia para uma guerra, você mandava lá um carinha lá, observar o exército inimigo, e ele falava, eles têm X carros e X cavalos. E aí eles voltavam e eles pensavam, beleza, como que nós vamos? Nós vamos com tanta força? Nós vamos com a mesma quantidade? Nós vamos com... Eles planejavam. E o que Davi está dizendo aqui? Uns confiam na quantidade de carros e cavalos que tem para ganhar uma batalha. E coloca confiança nisso. Mas Davi, ele decidiu depender de Deus. E ele decidiu que ele ia depender da força de Deus, não da força dos exércitos dele, dos carros e dos cavalos dele. Né? E ele fala assim, nós não vamos contando com os nossos carros, com os cavalos, nós vamos na dependência de Deus. E Davi teve muitas vitórias nas suas batalhas. E eu vejo o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estava lá no Getsemane, e ele estava lá no momento de maior dor dele, que era o momento onde ele ia falar o último sim para Deus, antes da cruz. E ele falou, sim, Deus, é a tua vontade. E naquele momento vem os soldados para prender ele. E aí o Senhor Jesus está lá em Mateus 26. Os soldados vêm para prender ele. E naquele momento, ele podia ter feito igual Pedro. Pegar a espada, reagido. Podia ter dado uma coça lá no soldado. Ele podia ter feito do jeito dele. Mas ele decidiu depender da vontade de Deus. E ele decidiu, não, é do jeito de Deus e não do meu jeito. Mesmo que isso estivesse levando Jesus para a morte, Jesus entendeu que ele precisava depender da vontade de Deus, né, e não fazer do jeito dele. Então existem essas duas situações, as situações em que a gente não pode fazer nada a não ser depender de Deus, e a situação em que a gente decide depender de Deus. E isso é uma coisa que a gente faz quando a gente está na presença de Deus. Não é uma decisão fácil de tomar. Né? Existem momentos em que vai ser fácil tomar essa decisão. Mas você vai se deparar com isso, e eu vou me deparar com situações em que não vai ser fácil decidir pela vontade de Deus. Em que não vai ser fácil decidir por depender da vontade de Deus. Vai ser uma vontade, às vezes, difícil, vai ser um caminho árduo, vai ser algo que vai doer. Mas aí a gente entende, é o melhor. Né? É a vontade boa e perfeita de Deus. E outra coisa que a gente precisa cuidar é para a gente não ser arrogante quando a gente lida com isso. Né? Mais um testemunho que a gente tem na vida do Gabriel. Tadinho, Gabriel. Chegou um momento na vida dele que a pediatra falou assim, isso foi em julho agora. Eu tô achando a cabeça dele meio estranha. Tô achando que tem alguma coisa errada nessa cabeça, nessa criança. É meio amassadinha a cabeça dele, assim, de um lado, né? E ela pediu que a gente fosse num médico, num neurologista, porque podia ser uma doença bem séria. Bem séria mesmo. Uma das coisas que poderia acontecer se ele realmente tivesse essa doença, ele poderia ter vários atrasos no desenvolvimento, né? O cérebrozinho dele ia começar a crescer e a cabeça não ia acompanhar. E se realmente ele tivesse esse problema, era o ideal descobrir isso até 1 ano e meio, porque até 1 ano e meio a gente poderia colocar um capacetinho na cabeça dele, em que isso fosse ajudar a cabeça dele a modelar do jeito certo. Só que a médica pediu pra gente fazer esses exames quando ele tinha 1 ano e meio. E a gente assim, poxa vida. E a outra coisa que teria que fazer, caso ele tivesse realmente isso, seria uma cirurgia que teria que abrir faixas no crânio dele, para que o crânio se expandisse e tudo ficasse normal. E aí a gente assim, meu Deus, e agora? Né? E a gente sempre declarando que nosso bebê era normal, que nosso bebê era saudável, e a gente estava declarando a verdade da palavra de Deus, né? Que Deus criou o Gabriel para ser saudável. E aí, o que a gente se deparou? Nós dependemos da vontade de Deus mais uma vez. Nós decidimos depender da vontade de Deus mais uma vez. Mas a gente não tinha nenhuma palavra que nos dizia assim... Muita gente falava para mim assim, não, isso não vai ser nada. E a gente tinha fé que não era nada.
A gente tinha essa fé em Deus que realmente não era nada, que ele tinha só uma cabecinha amassadinha. Talvez porque dormiu muito de um lado, ou porque, né, a gente tinha essa fé. Mas a gente não tinha nenhuma palavra que nos dissesse, não vá nos médicos, não vá fazer exame nenhum. A gente não tinha essa palavra. Né? E a gente poderia ter agido com uma certa arrogância em fazer do nosso jeito, mesmo achando que a gente estava dependendo de Deus e achando que Deus já estava curando o Gabriel. Não, a gente dependia da vontade de Deus e é do jeito de Deus. E Deus não nos deu uma palavra dizendo, fica aqui, não vai fazer exame nenhum. Né? Pelo contrário, a gente entendeu o quê? Que essa era a hora que a gente tinha também que depender dos médicos. Eles sabiam o que eles estavam dizendo. Né? Eles estudaram, eles sabem o que eles estão fazendo. E aí a gente foi, fez os exames que tinha que fazer, fomos no neurologista e, glórias a Deus, o Gabriel não tem nada. Ele é normal. E aí eu vejo na palavra de Deus um exemplo disso. Né? Lá em Números 20, 12, Moisés ele chega com o povo de Israel que saiu do Egito e que tinha atravessado o mar, e eles estavam lá em Cádiz, eu acho. E primeiro eles estavam num lugar, chamava Refidim. Aí Deus chega e fala para Moisés assim, Moisés, bate na rocha porque vai sair água. E aí Moisés vai lá e bate na rocha e sai água. Aí, tempo depois, eles vão para um outro lugar, não tem água naquele lugar, e daí Deus ele fala para Abraão assim, fale com a pedra. E o que Abraão faz? Bate na pedra. Então, o que Abraão, ó, você nem me corrigiu, pastor? Moisés bateu na pedra, quando Deus tinha mandado ele falar. Ele não tinha uma palavra para bater na pedra, ele tinha a palavra para falar com a pedra. Mas ali, Moisés, ele teve uma certa arrogância, e ele pensou assim, poxa, da primeira vez eu bati, funcionou, vou bater de novo. E ele foi do jeito dele, e ele bateu na pedra. E não saiu, na verdade saiu água, né? Depois que ele bateu a segunda vez, ainda saiu água. Mas o Senhor Jesus, eu tô bem, hein? Deus fala para ele assim, visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Então, por causa da arrogância de Moisés naquela hora, Deus não pôde se revelar ao povo da maneira como ele queria. E aí eu vejo novamente aquela questão de Deus desenhando o nosso caminho e colocando, né, nos dizendo, vá para cá, vá para lá, vá para cá, dependa da minha vontade. Por quê? Não é só por causa de mim. Existe todo um propósito em volta da minha vida. Né? E eu não posso querer fazer do meu jeito. Não é que você não pode, você pode fazer do seu jeito, mas não é o melhor. Não é o melhor. O melhor é a gente depender da vontade de Deus. O melhor é nós negarmos a nós mesmos e dependermos de Deus. E entrando agora nesse Outubro Rosa das mulheres, o que seria ter essa arrogância? Eu não vou fazer um exame porque eu sou curada, porque eu não tenho nada. Deus me fez uma mulher saudável. Né? E eu não vou fazer um exame lá só para afirmar que eu sou saudável. Eu sei que eu sou saudável. Poxa, você tem uma palavra de Deus dizendo para você isso? Algo, um rema mesmo, uma direção. Não, vai lá fazer um exame. Né? Faz o preventivo, faz um exame de câncer de mama, vai lá. Né? Essa é a vontade de Deus. Deus ele colocou uma tecnologia, ele colocou uma medicina ao nosso dispor que nos protege. Né? Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus. Então, a gente não pode, a gente precisa cuidar com o nosso jeitinho. Né? Do nosso jeito, é do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito. Então, nós precisamos negar nós mesmos, nós precisamos decidir viver na dependência da vontade de Deus, porque ela é o melhor para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Deus ele já analisou todas as possibilidades e ele vai te direcionar para o caminho. Ele vai te direcionar. E quando a gente decide depender da vontade de Deus para nós, a gente se depara com esses momentos em que não existe outra alternativa a não ser depender. Mas o que ele mais quer de nós é que a gente decida depender da vontade dele, mesmo quando existe uma maneira de fazer do nosso jeito. E aí a gente fica assim, poxa, e como saber qual que é o jeito de Deus? Como saber qual que é o caminho? E aí existe uma outra dependência, que eu queria chamar já o Ministério de Louvor aqui para cima. A gente precisa também decidir viver na dependência da presença de Deus. Porque é na presença de Deus que a gente vai entender qual que é o jeito de Deus,
qual que é a vontade de Deus, qual que é o caminho que a gente tem que trilhar. É na presença de Deus que a gente vai entender que essa dependência da vontade de Deus nos leva pelo melhor caminho. Né? Quando a gente depende da presença de Deus, a gente entende que é lá, é na presença de Deus que a gente vai encontrar o caminho certo. E eu queria que você se colocasse de pé, para você se concentrar um pouquinho mais nesse momento. Porque depender da presença de Deus é entender que não existe nada que vai te suprir, não existe nada melhor, não existe nada que te mova mais, que te alegre mais, que te marque mais do que a presença de Deus. E não existe um outro lugar para você entender a vontade dele, para você entender o jeito dele, que não seja na presença de Deus. A presença de Deus, aquilo que o pastor Fábio tem nos ensinado de entrar, fechar a porta do seu quarto e buscar o Pai em secreto, é ali que você vai entender qual que é a vontade de Deus para você. É ali que você vai entender qual que é o caminho de Deus para você, qual que é essa trajetória que Deus quer te direcionar, que Deus quer te conduzir para você ter uma vida em abundância. É ali que você vai entender o que é depender da vontade de Deus. E que nessas situações em que você vai precisar decidir isso, é na presença de Deus. E eu queria que você agora fechasse os seus olhos e que você colocasse isso para Deus. Fala, Deus, eu quero negar a mim mesmo. Eu quero decidir viver pela tua vontade. Eu quero decidir depender do Senhor, viver na dependência da vontade de Deus. Eu quero decidir que eu não vou mais fazer do meu jeito, eu não vou mais viver do meu jeito, da minha maneira. Eu não vou querer manipular as situações para que seja do meu jeito. Não, eu decido fazer a tua vontade, Deus. Eu decido viver aquilo que o Senhor tem escolhido para mim, porque eu tenho entendido que esse é o melhor. Eu tenho entendido que essa é a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para mim, e que esse é o melhor para mim. E eu queria que você colocasse na presença de Deus agora e você dissesse isso para Deus. Deus, eu quero depender da tua presença. E eu quero que na tua presença o Senhor me revele a tua vontade, o teu plano para mim, os teus sonhos para mim. Eu quero que o Senhor revele o melhor caminho que eu posso trilhar. E que você decida nessa noite a não mais querer fazer do seu jeito, a não mais querer fazer da sua maneira, mas a fazer do jeito de Deus.